Porque em algum dos momentos, e vários dos momentos onde você se expressou despreocupadamente, você sofreu vergonha, represália, agressão física, verbal, emocional, qualquer tipo de situação que te colocou naquele estado de se fechar, de se trancar. Se isso aconteceu uma vez com força suficiente, já basta. Você fica desfragmentado, porque o que internaliza, fica internalizado na sua psique, que é mais na sua mente, na sua alma, tá? Tudo que você é, que não é apenas o corpo. É que você não pode demonstrar. O cara se altera com uma coisa grotesca, uma doença que nenhum médico vai saber explicar de onde veio, porque nenhum idiota médico vai perguntar por causa do contexto dele. Vai olhar para a pele, vai pegar uma amostra, mandar para um laboratório, mas é um retardado, porque está generalizando algo individual. E aí o cara tá lá, mano, tem uma doença que nenhum médico sabe, é muito misteriosa, incurável. Ele toma isso para si. E óbvio, o médico fala, você tem uma doença. Como se fosse parte de que o cara é. Sendo que é o oposto. Sendo que é por parte de... que acha de bipolaridade na luz da neantropia. O que a neantropia diz sobre bipolaridade? Cara, o mesmo que ela diz sobre qualquer outra condição psicológica, qualquer outro transtorno psíquico. É sintoma de que você não está vivendo direito. Sintoma de que você não está em posse da sua verdadeira natureza. Fim da história. Os especialistas, os psicólogos lá vão falar, não, mas é um desbalanço nos níveis de serotonina. Foda-se. Isso é um sintoma. Esses idiotas não entendem a diferença entre sintoma e causa. Eles vão lá, explicam uma série de sintomas e dizem que isso aqui é a causa. É engraçado essa parada. Correlação não é causalidade, não é porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo que uma aconteceu por causa da outra. Então, tudo que vão te dizer que causa bipolaridade é correlação. São coisas que acontecem junto. Agora, a causa verdadeira é desintegração, desfragmentação psíquica. E tem outras coisas em paralelo, mas a principal é essa. O que eu quero dizer com isso? Quando você está incompleto, quando você está espalhado no sentido psíquico, no sentido mental, ao longo de uma trajetória de vida que foi carregada de momentos complexos, momentos pesados, emocionalmente traumáticos, vamos colocar desse jeito. O que não significa que você, nossa, foi abusado ou alguma coisa do tipo, mas pode significar. O grande ponto é a sensação, as sensações pelas quais você passou em diversos momentos da sua vida, muitos dos quais você se lembra, e muitos mais que você nem se lembra. E ao longo dessas múltiplas situações, você internalizou uma conclusão, você internalizou uma experiência de que você, na sua totalidade, a sua expressão livre, sincera, verdadeira, leve, era perigosa. Porque em algum dos momentos, em vários dos momentos onde você se expressou despreocupadamente, você sofreu vergonha, represália, agressão física, verbal, emocional, qualquer tipo de situação que te colocou naquele estado de se fechar, de se trancar. Se isso aconteceu uma vez com força suficiente, já basta. Você fica desfragmentado, porque o que internaliza, fica internalizado na sua psique, que é mais na sua mente, na sua alma, tá? É tudo que você é, que não é apenas o corpo. É que você não pode demonstrar leveza, você não pode demonstrar aquela completude de, sabe, uma criança, ela é 100% quem ela é e foda-se. E nisso ela tem leveza, ela tem prazer o tempo todo, não porque, nossa, ela não sabe que o mundo é uma merda, é porque ela não aceitou que a vida dela fosse transformada em um lixo porque o mundo pediu para ela que fizesse isso. É claro, depois o nego cresce e daí aceita.
Mas aquela energia, aquela pureza, leveza de criança vem do simples fato de que a criança está inteira. A expressão dela é completa. Toda a personalidade de tudo que ela é está ali colocado em tudo que ela faz a todo momento. E quando você começa a desfazer pedaços de quem você é, você começa a esconder ou retesar, nesse sentido de fisicamente travar partes de quem você é por conta dessas experiências, você começa a se desfragmentar, você perde fragmentos, perde pedaços de quem você é. E ao longo de anos, de décadas da sua vida, de dezenas, centenas de experiências como essas, você se torna simplesmente instável, imprevisível, irreconhecível para si próprio, incompleto. E aí, se você não tem o seu recurso verdadeiro, a sua essência, a sua personalidade verdadeira com a qual você nasceu, para expressar, para usar em situações onde você precisa de uma resposta que vem do seu emocional, você vai cair no limbo. Você vai precisar usar alguma coisa que não tem ali. E nesse momento, uma sombra se manifesta, algo do seu inconsciente, algo que você não sabe de onde vem. Ao invés de uma presença, uma falta vem à tona. E você age de uma forma insana, de uma forma descontrolada, de uma forma aleatória. Você muda de humor de uma hora para outra, sem motivo nenhum. Claro que tem um motivo essa porra. Tudo tem um motivo. Isto é bipolaridade. Isso é transtorno do sei lá o que caralho. Isso é, como que é aquela merda lá que os caras falam toda hora, velho? Aquele outro transtorno lá. Tem um nome extremamente específico. Não, alguém me ajuda com essa porra, vocês estão ligados? Um transtorno, sei lá o que, caralho, que dizem que é muito complexo. Não, não é TDAH, boa, não é TDAH, não. Não é TDAH, é outra coisa que os caras são parte de bipolaridade lá. Cara, eu vou até procurar isso. Aguenta aí, rapaziada. Vou digitar aqui. É importante porque tem gente que tem isso. E daí quando eu falo de bipolaridade, a pessoa fala, ah, tá, isso é pra bipolar, mas pro meu caso, não. Vamos generalizar mesmo. Enfim, isso são transtornos de personalidade em geral. Isso é agorafobia, isso é síndrome do pânico. Todas essas merdas vêm daí. E coisas muito mais simples também. Isso é o seu medo de falar em público. Isso é aquele momento onde você tipo, fica putaço com, sei lá, alguém da sua família, alguém que você ama. Depois você para e fala, caralho, por que eu agi igual um animal, de repente, descontroladamente? Isso é todos os momentos onde você se comporta de uma forma estranha que você não se reconhece. É porque não é você. Porque não é você. Lembra? Vamos lá. Você não é entregue. Foi. Ótimo. Batida de caju com fígado. Não tô nem zoando, é isso mesmo. Enfim. E a cura para isso, para todas essas coisas, pequenas ou grandes, é a mesma. Integração. Tornar-se completo mais uma vez. Se algo é seu, ele pode ser esquecido, mas nunca tomado. Ele pode ser perdido temporariamente, mas nunca para sempre. Então você pode e deve restaurar esses pedaços de quem você foi que ficaram travados, cristalizados ao longo da sua vida. Faz sentido, meus amados? E daí, de novo, claro que tem outros fatores, nem sempre, mas na maior parte dos casos tem outros fatores, sim. É falta de natureza humana. A pessoa não sabe se comportar como ser humano, a pessoa não sabe se alimentar, a pessoa não sabe pensar, a pessoa não sabe andar para frente. Então, tudo isso vai se compondo, mas a resposta continua sendo a mesma. Volte a ser quem você é. Quem você é como ser humano, quem você é como homem, como mulher, quem você é como indivíduo. Né? Aí entra tudo que a neantropia fala. E aí você vai curar bipolaridade, vai curar transtorno do caralho, vai curar estrabismo, vai curar tudo que todo mundo diz que é impossível curar. Você cura e a galera vive curando a neantropia. Bala, meus amados. Vocês falam, pastor, é ótimo. Deus abençoe a sua vida, porque a sua abençoa a nossa. Amém, meu amado. Eu recebo essa benção. Tem um amigo que está com os ossos necrosados, já operou o quadril e o médico disse que mais para frente vai ter que operar o ombro e o joelho.
Mas a dúvida é a seguinte: como cura isso neantropicamente? Caldo de ossos ajuda? Vou tentar ajudar se ela quiser. Doenças crônicas ou sintomas absurdos e inexplicáveis, digamos assim, eles entram no que a gente acabou de falar. Tem pano de fundo psíquico, emocional. Toda doença tem, de uma forma ou de outra. Patologia, de novo, né? Significa o estudo, o conhecimento, a lógica da emoção, do emocional. Então, se você está andando lá no meio do mato, tropeça num toco, cai, quebra a perna, a situação traumática ali, no momento que aconteceu, foi física, claro. Mas o que te levou até lá pode ser emocional, inclusive. Isso é outra história. Não vamos falar disso agora. Só para dar esse exemplo. Você caiu, quebrou a perna, é algo físico, beleza. Agora, você está andando no meio do nada e, de repente, a sua perna quebra sozinha. Aí você cai no chão. Você não tropeçou em nada. O caralho, que minha perna quebrou. Aí você vai no hospital, o cara fala, não, você está com os ossos com baixa densidade. Isso a gente dá esse nomezinho aqui, o cara pega a etiqueta, osteoporose. Não, para isso, infelizmente, a gente tem que operar. Cara, tá, legal, mas por que caralhos isso aconteceu? Por que caralhos isso aconteceu? Isso tem que vir de algum lugar. Esses imbecis da medicina moderna, eles simplesmente se contentam e falam, não, isso aí é uma doença, ela aparece. É igual chuva, sabe? De vez em quando você tá lá, nossa, doença. Mas é uma idiotice isso, meu. Tudo tem um porquê. Todo sintoma tem uma causa. Imbecil vão demorar 80 anos para descobrir isso, chutando baixo. Então, casos como esse, puta, o osso ficou necrosado lá por algum motivo. Que porra é? Que motivo? Que isso? Então, de duas, uma. Ou a pessoa tomou veneno, ou a pessoa, sei lá, teve uma infecção fodida e absurda lá por algum motivo. Ou, se isso está acontecendo aleatoriamente, a explicação é psíquica, é emocional, é da alma. E você pode entrar muito a fundo nisso. Cada parte do corpo corresponde a um princípio psíquico, que fala sobre a maneira como esta parte do corpo expressa o lado mental nosso que está por trás dela. Eu vou dar um exemplo. As mãos, fisicamente, representam a impostadura psiquicamente. Representam a ordem, a direção. Eu uso a mão para apontar, para me comunicar, para gesticular. Eu uso as mãos para fazer coisas. Eu me coloco no mundo primariamente com as minhas mãos. Eu mexo no mundo, eu organizo o mundo com as minhas mãos. Faz sentido? Então, sempre que eu estou internamente aqui, organizando o mundo, me expressando, me colocando, criando coisas, o meu corpo vai funcionar aqui, nas mãos, nos dedos, automaticamente. Então, no inconsciente existe esse canal, deste lado de quem eu sou para essa parte do meu corpo. Então, se eu estou com sintomas nas mãos, vou dar um exemplo. Cara, do nada eu fiquei com... Do nada o cara ficou lá com a pele da mão tudo empedrada, um negócio estranho pra caralho. Ele não consegue mexer a mão direito. Aí o que acontece? Ele tem que ficar sem mexer em nada, ele tem que parar de trabalhar, ele tem que parar de criar coisas, ele tem que parar de se colocar no mundo, tem que ficar meio um observador de tudo que está acontecendo. E aí você vai ver o contexto desse cara. Você descobre que ele era forçado, por exemplo, a fazer alguma coisa que ele odiava, ou que era profundamente contra os princípios dele, que colocava ele num conflito interno absurdamente pesado. Então ele sentia isso. Cara, eu estou fazendo algo que é nojento, que é terrível. Eu estou fazendo algo que me dá uma crise existencial. O que eu estou criando, o que eu estou manipulando no mundo vai contra tudo que eu acredito. E o cara sente essa carga que é interna. Mas essa energia, essa patologia, essa lógica do emocional se manifesta
também no corpo. É óbvio, porque o emocional é físico em sintoma, na sequência. Se você fica puto, o seu corpo esquenta. Mano. Você entende? Sua postura muda. Pronto. Se você sabe disso, você sabe que o emocional somatiza, se transforma no físico. E aí, fisicamente, a pele do cara se altera com uma coisa grotesca, uma doença que nenhum médico vai saber explicar de onde veio, porque nenhum idiota de médico vai perguntar para o cara sobre o contexto dele. Vai olhar para a pele, vai pegar uma amostra, mandar para um laboratório, mas é um retardado, porque está generalizando algo que é individual. E aí o cara tá lá, mano, tem uma doença que nenhum médico sabe, é muito misteriosa, incurável, ele toma isso para si. Pior, porque o médico fala, não, você tem uma doença, como se fosse parte de quem o cara é. Sendo que é o oposto. Então, como o cara cura uma doença incurável, muito louca como essa, ele volta para dentro e ele olha para o contexto psíquico, emocional, a sensação, a história dele que gerou, que originou esse sintoma físico. E ele entra em termos com isso, ele resolve isso. Se for algo lá do passado, ele próprio, com a maturidade, com a força que ele desenvolveu ao longo do tempo, se resolve internamente, perdoa as pessoas certas internamente. Ou fala externamente com as pessoas que tem que falar, resolve as paradas. Se for uma situação atual, sai daquela situação e fala, não dá, velho, eu vou parar de fazer isso, foda-se, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas isso está deixando doente. Idealmente as duas coisas ao mesmo tempo, porque para todo mundo que está com uma doença desse tipo, tem algo no passado para resolver e algo no presente para mudar, pelo menos a maior parte dos casos. E aí, milagrosamente, a pele do cara começa a voltar ao normal. Meus amados, eu já vi isso 1000 vezes, não só comigo, mas com gente, com um aluno nosso aqui na entropia. Eu vivo dando exemplo do Dieguinho, o primeiríssimo cara que eu peguei para ver se a entropia funcionava em outro ser humano, além de mim. Ele era vesgo, sabe? Tem um olho pro lado. Eu entrei numa sessão com ele, primeira sessão. Eu olhei para ele. Ele tinha estrabismo divergente, ou seja, o olho puxava para fora, olho direito. Falei para ele, cara, por acaso teu pai é tipo ausentão, tá ligado? Saiu de casa, tá com folhas para tua família e tal, ou brigava muito com a sua mãe, enfim, o seu pai se separou, ou se separava, estava longe. Tem toda, dá para ficar horas falando sobre isso, tá? Mas olho, lado direito, divergente, muitas coisas que falam sobre o caminho que uma referência de masculino tomou na vida foi para longe, afastado. Olha isso. Eu perguntei isso para ele, olhando para a cara dele. Ele falou, sim. Sim. O cara disse que o pai dele tinha simplesmente abandonado a família, tacado fogo, era uma grande questão lá do passado dele. Eu falei, pois é, eu sei disso olhando para sua cara. Vocês estão entendendo a diferença disso para um médico? E eu não tenho diploma nenhum, meu amigo. Eu sou apaixonado pela condição humana verdadeira. E sabe o que aconteceu? Cara, coisa de 5, 6 meses, o Diego curou o estrabismo. Curou esse estrabismo. O cara era vesgo e deixou de ser vesgo. Ficou normal. Mano. Simplesmente fazendo as paradas lá que eu ensinei. Foi o que eu acabei de falar para vocês. No dia eu falei para ele. Falei, cara, a gente vai curar essa parada aí, 100%. Falei na tranquilidade. Na tranquilidade. Ele estava com cirurgia marcada. Já tinha, claro, ouvido de todos os especialistas em olho que era impossível, que não tinha que fazer, que tinha que enfiar uma faca no olho dele, forçar a musculatura para um lado e ia voltar depois. E fui eu lá, ensinei o cara a se curar de graça em casa, simplesmente olhando para o contexto que tinha gerado aquela somatização. Olhando para a parte psíquica dele que gerou aquele sintoma físico. Então, é isso que eu digo sobre essa parada aí e todas as outras, todos os outros sintomas misteriosos desse mundo. Só é um mistério enquanto você não desvenda. Alguns momentos depois. Transtorno de personalidade, aquela porra que eu tava perguntando, eu acho que é isso aí, velho. Isso, essa porra, borderline, né? Essa merda aí. É isso que eu tava tentando. Pô, vocês falaram, os caras falaram, eu não vi, mano. Pô, foi mal, rapaziada. Foi mal. Era essa merda aí mesmo, isso aí.
Pô, eu fico procurando no Google e não achei, mano. Os caras estavam falando. É muito louco isso, ó. Bom dia, amados. Gabriel, fiquei pensando sobre o propósito nosso. Fiquei pensando sobre o nosso propósito diante de Deus e como a gente se distanciar dele faz mal ao ponto de poder se transformar numa doença, inclusive câncer da vida. Sou aluno do ASA, eu lembro que você falou sobre isso, concordo. Mas você me diz do caso de crianças e bebês que têm doenças desse tipo. Como se enxerga? Cara, tem vários pontos, mas os principais são, primeiro, espírito. Né? Não é mais alma, então de espírito mesmo. Trajetória deste espírito antes de vir para cá. Questões de caminho de vida que dizem respeito a coisas que não são nem desta existência. Então não adianta a gente ficar pensando muito nisso, a não ser que seja, claro, uma pessoa que está sob a sua tutela, seu filho, seu neto, alguma coisa assim. Fora disso, é coisa da história. Segundo, questão física, ou fisiológica mesmo. Né? Que, claro, tudo sempre está numa mesma linha. O espiritual sempre está dentro de todas as coisas. Mas, enfim, para a gente separar assim, a causa pontual ali da parada. Então, uma vida péssima, um estilo de vida horrível da mãe, especialmente. Do pai também, especialmente da mãe. E terceiro, questão emocional da mãe. Tá? Só para vocês saberem, questões emocionais dos pais vão se refletir em doenças nos filhos, sim. Os filhos vão levar isso adiante. Eles sabem muito bem. Os problemas emocionais dos pais de vocês, todos caíram na cabeça de vocês, certo? Os dos meus caíram na minha. Mas isso é parte do processo. A gente vem para a família que a gente vem também para já trazer problemas específicos que a gente precisa para trilhar o caminho que a gente veio trilhar aqui nesse mundo. Então, não ouçam isso e pensem, ai, nossa, que merda, meu pai fez isso comigo. Não, você escolheu esse pai. Inclusive, você teve participação nisso de alguma forma, senão você não teria nascido nessa família. Então, é basicamente isso. Em casos como esse, de novo, não sei que sejam específicos sobre a sua tutela, eu recomendo você pensar pouco nessa parada. Porque a resposta é a mesma. Neantropia. Se você está vivendo a sua natureza humana, masculina, individual, em plenitude, esqueça. O resto vai ser exatamente como deve ser. Belo, belo esse queixo neantrópico. Obrigado, meu amado. Tamo junto. Um clássico. Bati 1460 de texto e todo mundo fala que são níveis preocupantes, que eu devo procurar um médico. Ai, velho, muito bom. Padrão. Como não ligar para opinião e fofocas de seus familiares, ter uma personalidade autêntica e seguir o próprio caminho. Não ligando. Seguindo o próprio caminho. Talvez a dificuldade que você esteja é você estar convivendo com as pessoas cujas opiniões ficam enchendo seu saco. E a sua pergunta é, mano, toda hora eu fico ouvindo essa merda. Como que eu faço para isso não me afetar? Não adianta, né? Vai ficar enchendo seu saco. Se eu fico cutucando, colocando o dedo na sua cara, você pergunta, cara, como que eu faço para não me incomodar porque tem alguém colocando o dedo na minha cara? Você pode falar, faça meditação. Foda-se, mano. A questão é, para de com essa porra. Tá claro isso? Tipo, se afasta desse ambiente, velho. Eu canso de falar isso aqui na Neantropia. Não adianta. Tem um limite do que você pode fazer simplesmente, nossa, ignorando a realidade ao seu redor. A realidade ao seu redor é extremamente importante, cara. Saiam desses ambientes de merda. Se afastem de amigos que só reclamam. E só falam de, ai, que bosta que é a vida, é a faculdade, o mercado de trabalho, sei lá que porra. Se afastem de família que fica enchendo o saco e atrapalhando e atrasando a vida de vocês. Se afastem de ambientes de merda. Parem de querer tancar o ambiente. Ah, não. O que eu faço para não virar uma merda se o meu ambiente é uma merda? Faz nada. Você vai ser uma merda. Você é limitado pelo seu ambiente. Você não é definido pelo seu ambiente, igual esses caras de hábitos ficam falando. Os caras só
entenderam 1% da realidade humana e acham que são, nossa, descobriram o segredo da realidade. Você não é definido pelo seu ambiente nem fudendo, mas você é limitado por ele, sim. Você tem, é como se o ambiente fosse um andar de uma casa. Não é uma linha, que é nosso, seu ambiente é assim, então você vai ser exatamente assim. Não, mas ele tem um teto. Você consegue crescer muito dentro do seu ambiente. Do mesmo exato ambiente, a mesma exata casa, o mesmo exato ciclo social. Mas chega uma hora, velho, que você tá grande demais para aquilo. Entende? Você olha ao redor e fala, nossa, que merda, mano. Essa galera não tá entendendo porra nenhuma, não tem ninguém com quem conversar. E quando você chega aqui, você precisa romper esse teto e fazer esse teto virar um chão para um próximo andar. Você precisa trocar o seu ambiente, sair dessa casa. Conhecer gente nova e se afastar das pessoas velhas. Mudar o ambiente, os lugares e as pessoas com quem você convive. Aí sim, você vai ter um novo teto. E se você seguir o caminho direitinho, meu, você vai rapidamente deixando para trás. Você deixa para trás um monte de gente. Daí você conhece gente nova. Mano, dali a 6 meses, você tá deixando essa galera nova para trás também. Porque você já foi longe, os caras estão paradão lá no andarzinho que eles escolheram. Você vai, pouquíssimos vão junto contigo, te acompanham. Você vai contar nos dedos de uma mão. A não sei que você, sei lá, esteja no clã e entre na neantropia, daí tem um monte de gente que já está justamente nesse caminho de ascensão sem teto. Né? Mas fora disso, velho, a resposta é pare de achar que você consegue simplesmente aguentar morar numa jaula que tem metade do seu tamanho. Saia dessa jaula. Encontre uma que tem espaço para você crescer ainda mais. É isso. Eu falo para vocês, velho. Ah, os familiares falam, como falam, falam. Os amigos falam, como falam. Eu nem sei o que eles estão falando. Não sei o que eles estão falando. Sabe por quê? Porque eu não lembro nem do rosto de quem está falando, sei lá o quê. Hoje em dia, as pessoas que estariam falando alguma coisa nem sabem o que está acontecendo comigo. Nem sabem da minha vida, não sabem nada. E eu não sei nem onde os caras estão, se eles não existem, não sei, velho. Tô longe pra caralho, tô no Novo Éden, você entende? Os caras estão lá falando do nossa, que merda que é o mundo, e eu tô aqui no Novo Éden, velho. Outro planeta, você entende? Vá para outro planeta. Essa é a resposta absoluta para essa grande dificuldade aí. Inveja que dá quando a tua mulher vem trazer suquinho na mão. É, meu mano, tô sabendo. Eu sonhava com isso. Uma longa construção. Você tem que ser um puta de um homem para a mulher se colocar nessa posição e amar fazer isso. Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo, velho. Você tá louco. Não tem comparação. Mas eu demorei, viu? Demorei muito. Agora com 27 anos, velho. 27 para 28 anos que eu entrei em relacionamento mesmo. Antes era só um monte de puta e universitária idiota lá. Nunca tinha. Em relacionamento eu nunca tive antes disso. Mas antes disso foi só brincadeira, velho. Então, tenham fé. Né? Se coloque no caminho e Deus vai mandar as coisas na ordem certa e no tempo certo. Lembro quando eu era criança, eu tinha uma sorte imensa. Eu ganhava em tudo. Depois ficou adulto, ficou cheio de azar. É isso. Sorte nada mais é do que favor, bênção, certo? As coisas estão ao seu favor. Na verdade, as coisas não ficam ao favor de ninguém. As pessoas ficam a favor das coisas, certo? Pense que o universo é uma grande correnteza. Deus define, ó, as coisas vão para lá. E aí tem uma pessoa que tá pulando no rio, fica solta lá, e fala, oh, caralho, vai avançando. Aí os caras pulam no rio, ficam nadando pra caralho para um lado específico, não o lado do rio, mas o lado que ele quer. E o lado que ele quer é o oposto do lado do rio. Ele fica, porra, eu fico me esforçando um monte, eu não avanço, aquele cara não tá fazendo nada e tá avançando. As coisas estão ao favor dele. Não, ele está a favor das coisas.
Essa é a chave para a vida humana. Esse é o princípio da neantropia. Restaurar a natureza humana, a perfeição, a imagem de Deus. É a gente aceitar as coisas do jeito que elas são, não ficar querendo escolher porra nenhuma. Quando a gente faz isso, tudo fica a nosso favor, porque a gente fica a favor das leis do universo, da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Descubra para onde a correnteza já está indo e você pode ir com os braços para cima sem se esforçar 1000 vezes mais rápido que os idiotas que estão se fudendo para tentar ir para o lado oposto. Só que 99% da população mundial não tem ideia de que correnteza é essa, nem de que ela existe, muito menos para que lado ela vai. Então, tudo que a gente fala aqui, velho, é sobre isso. Quando você entende as leis que regem o seu corpo, que regem a sua alma, as leis que regem o masculino, a natureza de um homem, elas são as mesmas, não mudam. Quando você entende as leis que estão sobre a sua vida apenas como indivíduo, que você veio para esse mundo para fazer, que não muda, já está definido. As putas e os viados moderninhos vão achar isso horrível, porque, nossa, que prisão, você está dizendo que eu não posso ser quem eu quiser. Enquanto isso, a vida dos caras é um lixo, eles são doentes, odeiam a existência, acham que o mundo é um inferno. Quando você entende, isso é maravilhoso, porque aquele que pode ser tudo não é nada. Quando você pode escolher as leis, quer dizer que não existem leis. E qualquer caminho é o certo. Nenhum é o certo. É horrível, é um inferno. Porque não tem um caminho certo. Todos são errados. Quando você pode escolher qualquer coisa. E vice-versa. Quando você entende, cara, tem um caminho certo. Tem um jeito certo de ser humano. Tem um jeito certo de ser homem. Um jeito certo de ser eu, quem eu sou. Tem um jeito certo de tudo. Tem leis que sempre estão funcionando. Quando as coisas dão errado, é porque as pessoas não perceberam que existem leis ou não sabem como essas leis funcionam. E quando você vira um mestre nisso, um mestre em neantropia, na plena condição humana, cara, você é outra espécie, uma espécie superior, velho. Você ganha superpoderes. Porque em relação a toda essa humanidade fodida e degenerada, você é um semideus. Porque você faz magia, faz milagre, faz coisas impossíveis. A pessoa fala, nossa, como? Isso é mentira, isso não existe. Simplesmente porque você entendeu que existem leis e você tacou foda-se para todo o resto. Falou, cara, eu me apaixonei pela verdade. Eu quero ver até onde essa correnteza me leva, meu. Cara, 6 meses nisso aí, velho, você já ultrapassou todo o resto da raça humana. 6 anos, então, velho, aí você começa a entender o que eu quero dizer com o novo Éden. Um paraíso na Terra. Outro planeta, outro lugar, outra dimensão para outra espécie. Não é uma espécie de nascença, é uma espécie de escolha. Só falando do Elton, né? Cara bom. Cara bom. Elton Elder, recomendo, velho. Sobre o emocional, né? Sobre um pouco dessas coisas que a gente estava falando de quebrar relações, quebrar com ambientes de merda, essas paradas emocionais e tal. Ele é muito bom mesmo. É à frente do tempo, também acho. Sim, não é nível neantropia, né? Tá faltando um Cristo ali, mas isso é padrão. Mas, logo ele vai encontrar. Quem se depara com a verdade, velho, mais cedo ou mais tarde vai se deparar com Cristo. Não tem como. Foi assim até comigo, velho. Você sabe a história? Eu saí de família evangélica. Né? Saí, tipo, me afastei da religião porque achava uma bobagem. Aí entrei em, cara, uma espécie de universalismo. Né? Comecei a entender leis do universo e do mundo espiritual. Cara, me aprofundei pra caralho nisso. Comecei com uma vivência espiritual insana, me conectando com guias e tal. E, eventualmente, um tempão depois, apareceu quem? Quem apareceu para mim? Eu tava lá numa sessão, acessando umas paradas espirituais, e apareceu um carinha lá. Falei, eu já vi esse cara aí, velho. Era simplesmente Cristo em pessoa, mas dessa vez em pessoa mesmo. Né? Não tipo, ah, nossa, eu acredito, eu achei legal, eu nasci nisso. Não, ele apareceu mesmo. Falou, daí, lembra de mim? Eu falei, opa, opa. Ele falou, então, daqui para frente as paradas vão ser um pouco diferentes. Eu falei, beleza, né? Não esperava por isso. Foi ali que eu entendi que Cristo é a verdade mesmo. Eu descobri isso na prática, não porque eu nasci numa religião, eu fui para uma igreja que eu achei muito legal e eu me converti. Não, meus amados.
diretamente do fenômeno, da fonte em si. Mano, sério, se vocês pegam a ideia do que quer dizer a verdade mesmo, de como a neantropia é inteiramente baseada nisso, mano, é por isso que a gente revoluciona essa porra e nem começamos ainda. Porque a gente tá cagando, porque não é a verdade pura, vibrante. Todo o resto vai caindo por terra e o que sobra, velho, é a coisa mais poderosa desse mundo.